24. Vamos manter-nos de pé enquanto fazemos uma oração silenciosa. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Bom sábado. Bom sábado também. E queremos que todos louvemos ao Senhor com o hino 231.
vamos ajoelhar para uma oração, mas antes vou ler em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, primeira parte. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra e vamos então ajoelhar-nos para uma oração. Pai nosso que estás nos céus, louvado e bendito seja o teu santo e sagrado nome. Senhor, nós estamos aqui reunidos para te dar glórias e louvores, porque tu és digno. Tu és o Rei de todo o universo, o dono de toda a criação. Ó Senhor, nós te queremos pedir, honestamente, que venhas estar conosco pelo teu Santo Espírito. Amém. Tu prometestes, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, estás no meio deles. Senhor, está conosco e ajuda-nos, abençoa o pastor que vai dirigir a tua palavra, para que ele possa, nesta manhã, tocar os nossos corações através do teu Santo Espírito com a mensagem da santificação. Amém. Abençoa, Senhor, toda a igreja como te pedi. Abençoa os doentes da mesma e aqueles que não puderam estar por qualquer motivo justo. Sê com as visitas, sê com aqueles que já foram membros e hoje não são. Senhor, todos eles que estão desanimados, possam, a partir de hoje também, o teu Santo Espírito tocar os seus corações, para que possam novamente vir a pertencer a esta família, que é a tua família. Amém. Senhor, te pedimos estas humildes graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Damos as boas-vindas a todos, podem sentar. Damos as boas-vindas a todos quantos aqui se encontram e esperamos que se sintam bem no nosso meio. Que esta manhã, este santo sábado, possa ser um sábado feliz para todos. Amém. Amém. Nós gostávamos de lembrar aos nossos queridos irmãos e presentes que iremos ter hoje uma reunião às 15 horas. É uma reunião muito especial, é direcionada aos oficiais da igreja. Entretanto, tem algo a dizer a todos. Todos nós temos um trabalho a desempenhar em favor da nossa salvação e da salvação de outras pessoas. E convidamos então para hoje, às 15 horas, estarem conosco para termos a continuidade do programa que foi estabelecido para esse fim de semana, que é o encontro de oficiais da igreja. Também queremos lembrar que no fim do mês iremos ter a reunião de jovens, portanto, se você deseja participar dessa reunião, entre em contato com o diretor de jovens do campo e veja a maneira como deve ser feito isso. Temos encontro de jovens em fevereiro, conforme vocês podem ver no boletim, e quem desejou pode pegar logo a entrada, né? Conferências também no mês de fevereiro, o encontro será de 8 a 12 de fevereiro, e conferências evangelísticas de 15 a 17 de fevereiro, e penso que será dado destaque também a essa conferência, como foi dado ontem na abertura do encontro de oficiais da igreja. E no mês de março, o Congresso Ibérico. Devemos lembrar de orar em favor desses eventos, devemos também lembrar de orar em favor de outras situações especiais, específicas, das quais gostava de destacar aqui algumas. Logo de manhã, a irmã Zumira, se não falho o nome, a irmã Zumira, né? Esteve a falar sobre uma criança que precisa de uma intervenção cirúrgica divina. Médica também, né? Mas divina. É uma situação muito complicada
envolve artérias de alimentação do corpo que está com problemas que pode mesmo levar a criança a correr, já está, né, a correr maior risco de vida. Então vamos lembrar de orar em favor dessa criança. Vamos pedir que Deus faça por ela, pela família, pelo médico que está encarregado de tratar dessa situação, o melhor para que o nome de Deus seja glorificado. Também gostava de pedir oração em favor de vários ouvintes da rádio e gostava de destacar aqui o nome da Dona Maria de Lourdes, a Dona Fátima Gomes, ela pede oração pelo seu esposo, também o senhor Juvenal, né, que tem problemas sérios do sistema nervoso, oração pela nossa querida amiga Maria Antonieta, que está presente, ficamos muito contentes com a sua presença. Também pedi oração em favor de um irmão nosso de São Paulo. Ele é uma pessoa muito ativa na igreja, tem se gastado pela igreja durante muitos anos e ele sofreu um acidente no dia 30 de dezembro. Estava na casa da filha, sofreu uma queda muito grave e fraturou o crânio em vários lugares. Teve vários traumatismos cranianos. Ele estava com 2 sangramentos críticos no cérebro e durante essa semana ia ser feito um ataque, que é uma observação que se faz através de um aparelho, né, muito sofisticado, para saber se esse sangramento tinha parado ou não. Se não tivesse parado, ia passar pela cirurgia. Eu não tive resposta sobre isso, mas a situação é muito grave. Porque mesmo que seja curado, pode haver sequelas. Mas Deus é um Deus que pode tudo, não é? Então peço aos irmãos que lembrem-se também de orar em favor desse nosso querido irmão. Então há muitas igrejas que estão orando por ele e pedimos também aos irmãos que lembrem-se de orar em favor desse nosso querido irmão. Nós temos agora um momento de louvor e adoração a Deus. Nós convidamos a Gabriela, ela tem um hino para nos cantar e pedimos também ao coral que se prepare para cantar logo a seguir a irmã Gabriela. Em seguida iremos ter também a mensagem da Palavra de Deus. Nós estamos muito contentes com a presença de todos que decidiram hoje estar aqui conosco. Nós temos ali o nosso irmão Igor Negro e o filho, o Benjamin, que está conosco essa manhã, estamos contentes. Já mencionada a Maria Antonieta e outras pessoas também que vieram, né, a esposa do nosso amigo Ivan, né, irmão Ivan, que está aqui conosco. São todos bem-vindos e o nosso desejo é que a bênção de Deus possa acompanhar essa reunião e os momentos que iremos passar. Vamos ter esse momento de louvor e vamos preparar nossos corações para a mensagem dessa manhã.
teu amor. Oh, quanto eu amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos teus ensinos que iluminam o meu caminho e me levam ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos teus mandamentos eu me alegrarei. A tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela em mim teu amor. Oh, quanto eu amo a tua lei, ela é o meu prazer. Amém. Obrigado, irmã Gabriela. Que Deus seja louvado por este hino que nos fez ouvir. E nessa manhã nós iremos ter a exposição da Palavra de Deus. E é nosso desejo que todos nós possamos ter os nossos pensamentos elevados aos céus. Certa vez um monge novo perguntou a já um monge muito antigo por que é que ele estudava sempre e não se lembrava de mais nada. E que sentido havia em estar sempre a estudar aquelas coisas, se passado algumas semanas já não lembrava mais. E o monge diz: eu vou te mostrar, vem aqui. Ele pegou num jarro que estava ali no pátio do mosteiro e falou: põe água nesse jarro. Ele pôs, falou: deita água. Ele deitou. Ele falou: põe novamente água no jarro. Ele pôs, ele falou: deita água fora. Ele deitou. Ele falou: põe de novo água no jarro. Ele pôs, ele falou: deita a água do jarro. Ele deitou. Ele já estava impaciente com aquilo e falou: mas então, ele foi, olha para dentro do jarro. Como que está? Está limpo. E o outro, como que está? Não está tão limpo quanto esse. Você percebeu? Assim também é estudar a Palavra de Deus. Podemos não reter a água toda, mas a limpeza vai se notar. E é por isso que nós estamos aqui a cada sábado. Quem sabe ouvir coisas que já ouvimos, mas isso só traz a pureza e a purificação que a Palavra de Deus pode trazer à vida de um ser humano. E é por isso que pedimos a todos que orem em seus corações, para que Deus abençoe a exposição de sua palavra, que será dada pelo pastor Pedro da Conceição. Está subordinado ao tema As Doutrinas da Graça. Que Deus o abençoe na exposição de sua palavra.
paz e graça do nosso Deus seja com cada um de nós. Amém. Oremos no nosso coração para que a palavra do Senhor possa ficar gravada e também ao encontro das nossas necessidades espirituais. Estamos sair daqui mais enraizados nesta gloriosa esperança que é a nossa fé. Nós hoje vamos falar um tema sobre a transformação do nosso caráter. É um tema fundamental para entender a religião e quem não entender este tema da transformação dificilmente conseguirá progressos na vida religiosa. Portanto, é muito importante que nós prestemos atenção a este tema porque ele é fundamental para o nosso crescimento na fé. Convidava os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de São João, na primeira epístola de São João, no capítulo 1, versículos 8 até 10. Nesta primeira epístola, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, dá-nos aqui um retrato da nossa condição. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, vemos aqui neste texto bem claro da palavra de Deus, a nossa situação é uma situação de pecado. Nós somos pecadores por natureza. Essa é a nossa realidade. No entanto, Deus não quer que nós nos mantenhamos nesta situação. Antes, pelo contrário, Deus quer a nossa transformação. Deus quer que saiamos dessa condição. É por isso que Ele, na sua palavra, nos incita com grandes ideais, nos apela com grandes desafios, para que nós invertamos essa situação. Quando Ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, Ele quer dizer que nós não devemos conformar com a nossa situação, mas progredir na nossa religião. Quando Ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, está-nos a incitar a avançar nesta caminhada. Ele também nos diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, tudo isto são incitamentos, são ideais que Deus quer inculcar no nosso coração, para termos como objetivo sair desta situação pecaminosa e, pela graça de Deus, sermos transformados e adquirir a perfeição do caráter cristão. E este processo de santificação, esta transformação, tem um processo. Ninguém que se consegue santificar se não entender o processo da santificação. Por isso hoje vamos aqui tentar perceber como é que se desenrola este processo da santificação, que é fundamental à nossa experiência cristã, à nossa experiência religiosa. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E como nos santificaremos se não soubermos como se faz? Então, o primeiro passo da santificação é a intimidade com Cristo. Nós, para sermos santificados, temos que ter intimidade com Cristo. Conhecê-lo intimamente. E o próprio Senhor Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o primeiro passo da santificação é este conhecimento, é ter intimidade com o Senhor Jesus. E essa intimidade implica muitas vezes aceitar as suas advertências, aceitar as suas admoestações, inclusive aceitar as suas repreensões. Implica contemplar a beleza do caráter de Cristo, conhecer as características, aprender da sua ternura, da sua longanimidade, ver como Ele era humilde, ver como Ele era paciente, perceber que isso tudo são qualidades que o crente tem que alcançar. Nós temos que nos tornar pessoas com ternura, temos que nos tornar pessoas longânimas, temos que ser humildes e também ser pacientes. Porque era isso que se via no caráter de Jesus. E quando nós contemplamos nessa intimidade do caráter de Jesus, percebemos essas características e como elas fazem falta ao nosso caráter. Também precisamos submeter o nosso temperamento ao temperamento de Cristo.
precisamos nos subjugar a Ele. Precisamos entender que só assim o nosso caráter é transformado pelo amor divino. Se nós não nos submetermos a este tratamento, digamos assim, a esta intimidade que leva à observação da natureza de Cristo, nunca entenderemos o processo da santificação. Nós temos na Bíblia um exemplo de uma pessoa que foi santificada e que era um indivíduo que, se calhar, tinha tantos ou mais defeitos de caráter do que nós, que era o apóstolo João. O apóstolo João era uma pessoa com graves defeitos de caráter. Só para dizer duas das suas características, ele era vingativo e era orgulhoso. O apóstolo João era vingativo e era orgulhoso. E muitas vezes Jesus teve que o repreender, teve que o admoestar, muitas vezes em público, teve que o advertir, e João foi aprendendo destas advertências. Diz que durante os anos da sua íntima relação com Cristo, ele foi percebendo as características do caráter de Jesus, foi vendo nele aquela paciência, aquela humildade. Diz que dia a dia, em contraste com o seu próprio espírito violento, ele observava a ternura e a longanimidade. Dia a dia que ele passava com Cristo, ele cada vez mais via o contraste que existia entre ele e Jesus. Ele era violento, era arrogante, mas o que é que ele via em Jesus? Ternura e longanimidade. Diz: ouviam também as lições de humildade e paciência. João não tinha paciência. Assim como muitos de nós hoje aqui não temos paciência, quando aquilo que nós pretendemos fazer não é realizado, falta-nos logo a paciência. João ficava de veras impressionado com a paciência de Jesus. Diz, dia a dia o seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu no amor do Mestre. Dia a dia foi contemplando a Jesus, dia a dia foi percebendo as suas diferenças para com Cristo. E foi sendo atraído para Cristo. O poder e a ternura, a majestade e a brandura, a força, no entanto, a paciência que ele via na vida diária de Jesus, enchiam-lhe a alma de admiração. Jesus era um homem com vigor, era um homem com força, mas, no entanto, ele manifestava ternura, manifestava paciência, manifestava brandura. O que é sermos brandos? É uma questão. Sermos mansos, brandos, tolerantes. Jesus era brando. Nunca falava alto para impor o seu ponto de vista. Jesus nunca falava alto. Mantinha sempre este timbre de voz. Era brando. O apóstolo João submeteu o seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo. E o divino amor operou nele a transformação do caráter. Então vemos aqui como é que João foi transformado, porque submeteu o seu temperamento ambicioso e vingativo ao poder de Cristo. E como é que isto se faz? Contemplando, havendo intimidade, vendo, aprendendo de Jesus. E assim como João foi sendo transformado, até que o caráter de Jesus começou a ver na vida do apóstolo João. Foi conhecido como o apóstolo do amor, que ele de amor não tinha nada, mas todas as suas epístolas posteriormente escritas revelavam esta transformação. Isso foi possível com João e é possível com cada um de nós também. Em grande contraste com este exemplo de João, temos o exemplo também de um outro apóstolo, que era o apóstolo Judas. Judas, irmãos, teve uma experiência diametralmente oposta à de João. Judas também teve as mesmas oportunidades que João tinha. Ambos estiveram ligados a Cristo. Possuíam também os mesmos defeitos de caráter. E ambos tiveram acesso à graça de Jesus. As mesmas oportunidades que Jesus deu a João, deu também a Judas. Só que João compreendia os seus defeitos de caráter e lutava para se corrigir. Judas tinha apenas uma aparência de piedade. A religião de Judas era uma religião de aparência. Judas não era insensível à beleza do caráter de Cristo,
E muitas vezes, ao ouvir as palavras, vinha-lhe a convicção. Judas não era insensível. E quando Jesus falava para eles ouvirem, Judas ficava comovido. Ficava também comovido. No entanto, não humilhava o coração, nem confessava os seus pecados. Resistia à divina influência. João guerreou ferozmente contra as suas faltas. O apóstolo João teve uma luta feroz. Dia a dia ele lutava ferozmente contra as suas faltas. Mas Judas violava a sua consciência. Judas, quando vinha a convicção da sua necessidade, ele abafava essa convicção. Isso chama-se violar a consciência. Os maus desejos, a cobiça, as paixões vingativas, os pensamentos escuros e tenebrosos foram acariciados até que Satanás alcançou sobre ele pleno controle. Então vemos aqui os efeitos de duas atitudes completamente diversas. A atitude de João, aprendendo de Jesus, e intimamente ligado ao Mestre, foi atraído a Jesus, até que se tornou igual a Cristo. E Judas, violando a sua consciência, acariciando pensamentos tenebrosos, acariciando ambições terrenas, foi moldando o seu caráter à semelhança de quem? À semelhança de Satanás. João e Judas, diz a Espírito de Profecia aqui no livro Atos dos Apóstolos, na página 558, representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Ambos esses discípulos tiveram, como eu referi, as mesmas oportunidades. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus e ambos tiveram acesso à graça. Mas ao passo que um estava aprendendo de Jesus, o outro revelava que não era cumpridor da palavra, mas apenas ouvinte. Então vemos aqui a diferença nos dois processos. Eu não cumpria, o outro apenas ouvia. Irmão White, comentando esta diferença de resultados na vida dos apóstolos, ela diz assim: uma transformação de caráter como a que se vê na vida de João é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Pode haver marcados defeitos na vida de um homem. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça divina transforma-o e santifica-o. Contemplando como um espelho a glória do Senhor, é transformado de glória em glória, até alcançar a semelhança daquele a quem adora. Foi o que aconteceu na vida do apóstolo João. Diz que a santificação de João foi o resultado da comunhão com Cristo. Por isso, irmãos, o primeiro passo no processo de santificação é intimidade com Cristo. E essa intimidade deve ser extensiva aos 7 dias da semana, não só ao dia de sábado na igreja. Devemos estar intimamente ligados com Cristo durante todos os dias da nossa vida. O próprio apóstolo João, mais tarde, ensinou sobre este processo. Foi o apóstolo que falou mais sobre a santificação, que falou mais sobre o amor de Deus. Ele estabeleceu um processo pelo qual nós aprendemos a arte de nos santificarmos. Ele registrou na sua palavra regras infalíveis que, se nós cumprirmos, iremos ter esses objetivos. Primeira regra: qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esta é a primeira regra. Quem tem esperança cristã deve-se purificar a si próprio, como ele também é puro. E a Bíblia diz assim: como purificará o mancebo o seu? Como é que diz a resposta? Observando conforme o teu mandamento. Então esta é a primeira regra da santificação. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo. A purificação advém da obediência à lei de Deus. Segunda regra: aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou. Então, esta é outra regra. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o cristão, o seguidor de Cristo, deve seguir os passos de Cristo. E João ensinava que o cristão precisa ser puro de coração e de vida, e jamais deverá satisfazer-se com uma profissão vazia. Em todo o seu trato,
Diz aqui, perdão. Como Deus é santo em sua esfera, assim deve ser o homem caído, mediante a fé em Cristo, ser santo na sua. Esta é a vontade de Deus, escreve o apóstolo Paulo, a vossa santificação. Então, aquele, segunda regra, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E este é o desejo do Senhor, a nossa santificação. Diz que em todo o trato que Deus teve com o seu povo ao longo destes quase 6.000 anos que esta terra já tem, o objetivo de Deus para com a sua igreja foi santificar o seu povo. Diz aqui, em todo o seu trato com o seu povo, o objetivo de Deus é a santificação da igreja. Até o alvo que Deus tem para connosco é nos santificar. E tem sido assim sempre. Diz que Ele nos escolheu desde a eternidade para que fôssemos santos. Deu-nos o seu Filho para morrer por nós, a fim de que pudéssemos ser santificados pela obediência à verdade, despidos de toda a mesquinhez do eu. Então, esta é a vontade de Deus a nosso respeito, a nossa santificação. Terceira regra. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Bom, o amor é a base da verdadeira santificação. A verdadeira santificação tem por base a operação do princípio do amor. Tudo aquilo que em religião for feito, se não for com amor, não vale nada. O apóstolo Paulo até habilmente escreve sobre isso, quando ele diz, eu posso até dar toda a minha fortuna, posso dar todo o meu cabedal de inteligência, dos meus conhecimentos, posso inclusive dar também até a minha vida. Se isso não for baseado num ato de amor, a Ellen White diz que assim, essa pessoa é uma pessoa iludida. A pessoa que faz isso, pratica a religião sem amor, é uma pessoa iludida. Porque pensa que está a fazer alguma coisa com valor, perante os olhos de Deus, não, isso não vale nada. Diz. Os que desejam alcançar a bênção da santificação têm que primeiro aprender o que seja a abnegação. A santificação implica também a abnegação. Já tenho aqui perguntado muitas vezes e creio que os irmãos agora já devem responder. O que é a abnegação? O irmão Fernando, outro dia respondeu, já te lembras? O que é a abnegação? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A abnegação é não fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade do nosso Salvador. Os irmãos, agora prestem atenção a este texto do Espírito de Profecia. Diz, é o perfume do nosso amor aos semelhantes que revela o nosso amor a Deus. É o perfume do nosso amor aos semelhantes que revela o nosso amor a Deus. Então, se o nosso perfume não cheirar bem uns com os outros, como é que está a nossa relação com Deus? É a paciência no serviço que nos traz repouso à alma. É pelo humilde, diligente e fiel trabalho que se promove o bem-estar da Igreja. Deus sustém e fortalece aquele que está disposto a seguir o caminho. Temos aqui também a promessa que Deus sustém e fortalece aquele que está disposto a seguir neste caminho. A santificação, todos nós já sabemos, não é obra de um momento. Aliás, nada na vida acontece da noite para o dia. E também a santificação não foge à regra. A santificação não é obra de um momento, de uma hora ou de um dia, mas da vida toda. E não se alcança com um feliz voo de sentimentos. A santificação não se alcança com um feliz voo de sentimentos. O que é que isto quer dizer? A santificação não depende do nosso humor. Se hoje estamos contentes, se o ambiente nos agrada, estamos muito contentes, estamos muito felizes. Isso não é santificação. Isso não é santificação. Mas a santificação é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se podem corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. A reforma do caráter não se consegue com um esforço intermitente. O que é um esforço intermitente? É emagrecer. O que é um esforço intermitente? Diz, só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços.
severa disciplina e rigoroso conflito. É isso que o Espírito Profecia quer dizer quando diz que a santificação é uma obra da vida toda. Não pode ser intermitente e tem que ser um esforço contínuo e duro, Diz, enquanto Satanás reinar nesta terra, teremos de subjugar o nosso próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. E enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum pensamento em que possamos dizer, já alcancei tudo. Então, enquanto Satanás estiver aqui nesta terra, não temos repouso. É isso que o Senhor Jesus queria dizer, vigiai e orai. Enquanto estivermos aqui nesta terra, temos que lutar sempre por esta santificação. O segundo passo da santificação. A santificação traz consigo a humildade. Ninguém que seja orgulhoso pode-se dizer que é santo. A santificação implica humildade. Diz, os apóstolos, que eram homens que viviam sem pecado, eram homens que estiveram perto de Jesus Cristo, nunca disseram que estavam sem pecado. Diz, homens que sacrificariam a vida, de preferência a cometerem um ato mau, homens a quem Deus honrou com a luz e com o poder, confessaram que eram pecaminosos. Então, uma das características da santificação é a humildade. Assim será com todos aqueles que contemplam a Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza do seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado. Tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar a nós próprios. Então, o que é que a santificação faz? Faz-nos humildes. Faz-nos humildes porquê? Porque vamos para perto de Cristo. E quanto mais perto de Cristo estivermos, mais se denota o quê? As nossas imperfeições. Aquele que diz que é bom, nada tem falta, é o que está longe de Cristo. Mas quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais realça as nossas imperfeições. E é por isso é que aquele que luta por pôr a sua vida em ordem, luta por pôr a sua vida em harmonia com Deus, acha-se pecador e é humilde. Porque, irmãos, santificação não é um bicho de 7 cabeças. Santificação é harmonia com a vontade de Deus. É pormos a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus. No mundo existem conceitos errados de santificação. Associam santificação aos eremitas, a pessoas que viveram fora desta terra. Não é nada disso. Santificação é apenas pormos a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus. E quanto mais em harmonia a nossa vida tiver com a vontade de Deus, mais progrediremos no caminho da santificação. Diz, a cada passo para a frente, a nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. O nosso conhecimento da nossa real situação se vai aprofundando. Nós vamos conhecendo a grandeza do plano da salvação, a grandeza do amor de Deus, vemos a enormidade do pecado, o lamaçal em que nos encontrávamos e o que custou tirarmos de lá. E quanto mais nós temos essa consciência, mais humildes nos tornamos. O apóstolo Paulo, que já havia sido arrebatado até ao terceiro céu e tinha visto e ouvido coisas que não poderiam ser proferidas, contudo, na sua humilde afirmação é, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Temos aqui o caso da humildade que estávamos a falar há pouco. O apóstolo Paulo foi um homem que teve o privilégio de serem concedidas visões em que ele viu e ouviu coisas que não teve autorização para escrever. O que é que ele dizia acerca da sua própria experiência? Não que eu seja perfeito, mas prossigo. Portanto, essa humildade será vista na vida de todos aqueles que enveredam pelo processo da santificação. Terceiro passo, a prova da santificação. A santificação é provada pela obediência à lei de Deus. Não é que a Bíblia ensine que a salvação deve ser adquirida pela obediência. Nós não ensinamos isso.
A salvação não é tida pela obediência, mas a obediência é o fruto da fé e do amor. Então a prova da santificação é a pessoa viver uma vida de obediência. Viver uma vida de obediência. Diz, se estivermos com Cristo e se o amor de Deus estiver no nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estarão então em harmonia com a vontade de Deus. O coração santificado estará em harmonia com os preceitos da lei de Deus. Então, se estivermos em Cristo, se o amor de Deus estiver no nosso coração, estaremos em harmonia com a sua vontade. Diz que os princípios da sua lei estarão dentro do nosso coração. Há muitos irmãos que não fazem progressos na vida, neste processo. Há muitas pessoas que estão na igreja 20, 30 anos e nunca se vê progresso na sua vida. Sabem porquê? Não White comenta isso. Sabem porquê é que nós não progredimos na vida cristã? Não avançamos neste processo da santificação? Ela diz assim, a falta de progresso é o resultado da falta de exercitar a fé. Então, onde é que a fé entra no meio de tudo isto? A fé é o motor que faz progredir a nossa santificação. É pela fé que nós avançamos no processo de santificação. Diz, nós pedimos pouco quando devíamos pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. Pela nossa falta de fé, pedimos pouco a Deus, porque não acreditamos que Deus nos dê. Devemos aqui realçar que devemos saber pedir muito a Deus, porque diz que não há limite para as promessas de Deus, como ao encontro daquilo que o irmão Jeta disse há pouco, em relação às coletas. Nós não devemos estar acanhamento de pedir ao Senhor, porque diz a Bíblia, diz, não há limite para as promessas de Deus. Devemos ter em conta os objetivos com que estamos a pedir, devemos ter objetivos altruístas. Devemos pedir ao Senhor bens, não para o nosso próprio benefício, mas para poder ajudar a terceiros. Diz, o Senhor quer que todos os seus filhos e filhas sejam felizes, gozem paz e sejam obedientes. E por meio do exercício da fé, o crente pode tomar conta dessas bênçãos. Pela fé, cada deficiência de caráter pode ser suprida, cada contaminação pode ser purificada e cada falta corrigida, bem como toda a boa qualidade também desenvolvida. Então a fé é um motor que põe em marcha o processo de santificação. Por isso é que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus é galardoador dos que o buscam. Diz que a oração, através da fé, nossas orações, foram ordenadas por Deus como um meio de alcançar êxito na luta contra o pecado. A oração da fé foi o meio que Deus achou propício para nós alcançarmos êxito na luta contra o pecado. Diz que as influências divinas que vêm em resposta à oração produzirão na alma do suplicante o que ele necessita. Podemos pedir o perdão do pecado, podemos pedir o Espírito Santo, podemos pedir que o Senhor altere a nossa natureza, podemos pedir sabedoria, podemos pedir fortaleza para a sua obra. Todos os dons. E qual é a resposta? A resposta diz lá em São Mateus: recebereis. Tudo o que nós pedimos ao Senhor, tudo isso Ele nos está disposto a dar. Temos que pedir com fé. Santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. E devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Já Jesus dizia, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Então, mediante a vivência da verdade, nós santificamos para Deus. Irmãos, a nossa hora também já vai avançada. Eu queria apenas aqui realçar umas diretrizes na palavra de Deus. Nós devemos ter atenção. A palavra de Deus não deixa lugar para o compromisso com o mal.
Nós não podemos estar divididos. Deus não aceita divisão. Deus não aceita um coração a 90%. Na Bíblia não há lugar a esse compromisso. O Filho de Deus manifestou-se para atrair a si todos os homens. No entanto, Ele não veio para embalar o mundo no seu sono, mas para indicar o caminho estreito em que todos devem seguir para alcançar, afinal, os portais da cidade de Deus. A nossa mensagem deve ser clara. Nós não podemos compactuar, nem nos podemos comprometer com o que quer que seja. A nossa mensagem, conforme diz aqui, não deve embalar o mundo em sono, mas deve claramente indicar o caminho estreito. Nossa mensagem deve ser o quê? Uma placa indicativa do caminho estreito pelo qual todos devemos andar. Porque esse caminho estreito é o caminho que leva à cidade de Deus. Seus filhos precisam seguir por onde Ele abriu o caminho, seja qual for o sacrifício do bem-estar ou da condescendência, seja qual for o custo, precisam manter constante batalha contra o erro. Mas este caminho estreito nós não podemos sair dele, temos que caminhar nele. E nós, como uma associação religiosa, como uma comunidade, devemos perceber, não podemos compactuar com meias medidas. Não podemos compactuar com divisões. Não podemos ser 90% do Senhor e 10% do mundo. As nossas afeições têm que estar todas centralizadas em Jesus. Deus só pode usar aqueles que revelam o seu caráter. Deus não usa pessoas que não revelam o seu caráter. Diz, o maior louvor que o homem pode apresentar a Deus é tornarem-se consagrados instrumentos por cujo intermédio ele possa operar. Mas Deus não usa ninguém que esteja dividido. O coração da igreja e o coração também no mundo. Essa pessoa nunca pode ser utilizada por Deus. Não há lugar no nosso meio a compromisso. Não há lugar ao compromisso. O tempo está passando rapidamente para a eternidade. Não retenhamos do Senhor aquilo que é a sua propriedade. É tempo de dar ao Senhor aquilo que é dele, o que Ele requer. Irmão, o que Ele requer de nós. Se Deus quer o nosso coração, dá-lhe, é dele. Deus quer, dá-me, filho meu, o teu coração. Demos o coração ao Senhor, é dele, tanto pela criação como pela redenção. Deus quer a nossa inteligência, demos, é dele. Deus quer o nosso dinheiro, demos o dinheiro ao Senhor. Ele pede o inteiro coração, dá-lhe. Ele pede o vosso dinheiro, dá-lhe. Ele pede o vosso intelecto, dá-lhe. Não sabeis que sois de vós mesmos, porque fostes adquiridos por bom preço? Irmãos, Deus requer a homenagem da alma santificada. Que pelo exercício da fé, que obra por caridade, se tenha preparado para servi-lo. Ele ergue perante nós o mais alto ideal, a perfeição. Pede que estejamos completa e absolutamente com Ele neste mundo, como Ele está por nós na presença de Deus. Jesus uma vez referiu-se a isso. Aqueles que me honram, eu também honrarei. E Deus pede que nós estejamos com Ele a tempo inteiro. Deus pede que estejamos com Ele, coração completo, assim como Ele está por nós na presença de Deus. Jesus, desde o ano 1844, está na presença de Deus a fazer o quê? A interceder por nós. A interceder por nós. Ele está à espera que a igreja alcance este ideal. Ele está à espera que a igreja dê indícios de revelar o seu caráter. Ele não veio só ainda por causa disso, é porque nós ainda não revelamos o seu caráter, ainda não progredimos até revelar o caráter. Esse é o ideal da igreja para nós. Quando o apóstolo Pedro chegou à porta do templo, estava lá aquele homem coxo. O homem coxo pensou que o apóstolo Pedro lhe ia dar uma moeda. O que é que o apóstolo Pedro disse? Ouro e prata não tenho, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Esse foi o resultado do processo de santificação do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos. E também será esse o resultado do processo de santificação da igreja.
quando a igreja se santificar, tiver, ou por outras palavras, estiver em harmonia com Deus, quando a vontade de Deus for vista na igreja, isso também acontecerá. E ainda maiores ainda do que no tempo dos apóstolos. Porque a boca do Senhor o disse. Diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É esta também a vossa vontade, irmãos. Os vossos pecados podem ser uma montanha diante de vós. Mas se humilhardes o coração e confessardes os vossos pecados, confiando nos méritos do Salvador, crucificado e ressurgido, Ele vos perdoará e purificará de toda a injustiça. Deus requer de vós inteira conformidade com a sua lei. Esta lei é o eco da sua voz, dizendo-vos, mais santidade ainda. Desejai a plenitude da graça de Cristo. Permitir que o vosso coração se encha de intenso desejo de sua justiça, cujo efeito a palavra de Deus declara que é paz. É isso que o Senhor Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Jesus advém de nós vivermos os conceitos de justiça. À medida que a vossa alma anela em Deus, mais e mais encontrareis as infinitas riquezas da sua graça. Ao contemplar essas riquezas, passareis a possuí-las e revelareis os méritos do sacrifício do Salvador, a proteção de sua justiça, a plenitude da sua sabedoria e seu poder de vos apresentar diante do Pai, imaculados e irrepreensíveis. Que essa possa ser também a nossa condição. A condição da Igreja, quando o Senhor vier para buscar o seu povo, encontrar aqui os nossos irmãos aqui de Portugal, como é descrito no livro do Apocalipse, e na sua boca não se achou engano. Que essa possa ser a nossa situação espiritual, é o meu desejo para mim e para os queridos irmãos. Amém. Amém. Obrigado ao pastor Pedro da Conceição por essa mensagem que nos trouxe e agradecemos a Deus pela oportunidade de lembrarmos que é graça de Deus que nos encaminha a santificação. Essa santificação é precedida pela comunhão entre os irmãos, a paz, e se não tivermos esses caracteres, nós não veremos a Deus. Todos nós queremos ver a Deus, não é? E eu gostava de convidar a todos para termos um momento de louvor e adoração. Mas antes, tem aqui um pequeno desafio para fazer com os irmãos. Aqueles desejarem, prenda a sua respiração. Até eu pedir para soltar. Você consegue fazer isso? Assim, tapar o nariz um pouco. Prender a respiração. Segura. Dá o sol. Bater e preso. Mais um pouco. Mais. Quem fez o teste pôde ver quão importante é o oxigênio, né? E Deus nos dá. Nós, quando damos uma oferta a Deus, nós não estamos a pagar a Deus por o que Ele fez. Nós vamos agradecer. Quando nós damos oferta, Deus não nos dá em dobro, porque nós não temos como pagar o oxigênio que Ele nos dá a cada dia. Nós não temos como pagar a luz do sol. Porque se nós disséssemos, bom, a oferta que eu recebo vem em dobro, o sol brilharia mais claro para alguns, a chuva seria menos abundante para outros, porque Deus iria dar em proporção àquilo que também foi dado em oferta. Nós damos a Deus da multidão, da gratidão que tem em nosso coração. Quanto mais agradecidos somos, mais útil somos. Quanto mais útil somos, mais abençoados somos. Portanto, Deus deseja abençoar-nos abundantemente. E para isso, Ele nos prova. E temos agora um momento de adoração, um momento especial, onde podemos louvar a Deus e adorá-lo através da contribuição de uma oferta. É uma oferta de gratidão, uma oferta onde demonstramos a Deus a gratidão que temos por tudo o que Ele tem feito por nós. Há bênçãos especiais que muitas vezes não alcançamos, mas há muitas outras que alcançamos diariamente
e por elas devemos estar agradecidos. Então convido a todos para cantarmos bem animados o hino número 233. Hino 233. Vamos pedir ao irmão Mário dos Anjos, diácono da Igreja de Lisboa, e vamos pedir ao irmão José Antônio, também diácono da Igreja do Seixal, que por bondade colabore conosco na coleta da oferta dessa reunião. E lembre-se, Deus ama a quem dá com alegria. Está lá ao fundo, irmãos, está lá ao fundo a sacola para as ofertas. Deus ama ao que dá com alegria, não por obrigação, não por tristeza, da multidão da alegria do coração. Agradecemos a todos os ofertantes que nesta manhã devolveram ao Senhor das suas bênçãos recebidas. E agora vamos ainda convidar ao coral, o coro da igreja, que venha aqui à frente para apresentar um hino de louvor ao Senhor.
dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias e habitarei na casa do Senhor por longos Agradecemos aos componentes do coral e chegou o momento de toda a congregação cantar também um hino de louvor a Deus e será o hino número 20. Da manhã. Ela possa, Senhor, ficar gravada no nosso
para estar enfim, queremos desde já pedir a todos que lembrem-se de orar em favor dos pedidos que foram aqui apresentados. Então nós concluímos neste momento essa reunião, que a bênção, a paz de Deus acompanhe a todos e aguardamos